Vamos lá, né? O que eu não faço por vocês? Vocês pediram e cá estou eu. É, E aí, meus lindos, espero que vocês estejam bem. Postando vídeo aqui nesse canal porque vocês pediram lá no Instagram. Aproveita para me seguir aqui no Instagram. Tem em algum lugar dessa tela, tá? O meu Instagram, que a gente interage muito por lá, muito mais do que por aqui. No dia que eu estou gravando esse vídeo, 13/5 de 2024, está completando um mês do falecimento do meu pai, né? E eu estou subindo esse vídeo hoje para você ver também. E por mim, nem falaria, porque a minha irmã fez um vídeo maravilhoso, que eu vou deixar o link aqui na descrição para você ver lá e se inscrever no canal dela, tá bom? E eu vou falar sobre a minha perspectiva desses últimos dias com meu pai. Então já peço para você, deixa seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, que eu vou postar vídeos sobre vários outros assuntos aqui. E eu tenho um outro canal também que é só de música, que eu vou deixar o link para você se inscrever aqui também, que vai ter coisa lá também. Sem mais delongas, minha irmã já contou a história que aconteceu. E aí virou o ano, graças a Deus, a gente virou o ano lá fomos passar, acho que 1º de janeiro, lá na casa da minha irmã. Isso foi muito bom. Gente, meu pai comeu a beça, fez bastante brincadeira, que ele amava fazer. Brincar, zoar, contar as piadas de tiozão dele. E ele passou, assim, a virada de ano muito bem, todo mundo muito bem. E passado esse tempo, realmente ele estava bem, e aí vieram as neutropenias. Neutropenia é uma condição de um paciente que está em quimioterapia, e é uma febre que dá muito alta e ela não dá sinais. Então, por 2 vezes, meu pai foi com quase 40 de febre para o hospital. E nós ficamos lá com ele. E essa questão da neutropenia é como se fosse o organismo já rejeitando a quimioterapia. Então, dessas últimas 2 sessões que ele fez, ele já ficava bastante debilitado, né? Ele já vinha emagrecendo, ele foi emagrecendo mais por conta da doença, da situação. E minha irmã ficou com ele, Júlio, meu tio, eu fiquei com ele, minha mãe, o tempo todo. E ele foi, infelizmente, piorando. Ele foi piorando. E dessa segunda vez que ele foi internado, eu fiquei lá. Teve uma coisa que me chamou um pouco a atenção. Eu até falei com a minha mãe, com a minha irmã, mas eu falei, sei lá, né? Meu pai me perguntava várias vezes se eu ia trabalhar no outro dia. E não ia trabalhar no outro dia porque era feriado, seria sexta-feira santa, né? E ele me perguntando, eu lembro que ele acordou no meio da noite preocupado. Tem que ver que horas que o ônibus da empresa vai passar. Eu falei, não, pai, eu não vou trabalhar. Ele, beleza, ok. E aí, sexta-feira, ele ainda ficou no hospital, né? Sexta-feira. E aí, no sábado, ele foi liberado do hospital. E ele falava que queria comer uma sobremesa da Kelly. Então a Kelly fez uma sobremesa que ele amava. E ele comeu essa sobremesa. E essa Páscoa desse ano foi a nossa última Páscoa juntos. Tem uma foto aqui que, se eu achar, vou colocar para vocês. Essa foi a nossa última Páscoa juntos. E aí ele saiu do hospital e tal, e ele queria muito viajar, mas ele precisava se recuperar um pouco. E aí ele se recuperou e o médico liberou ele para viajar. Isso na primeira semana de abril, né? Do dia 6 ao dia 8 de abril, se não me falhe a memória. Isso, e ele nessa época ele estava bem. Ele aparentemente assim estava bem, super legal e tal. E as pessoas me perguntando e tal, meu pai tá viajando, meu pai tá para Cabo Frio, eu tava trabalhando. Meu pai tá para Cabo Frio, foi meu cunhado, minha irmã, minha mãe, eles alugaram um apartamento bem em frente à praia, né? Quem tem quimioterapia não é recomendável ficar na água, né, na areia do mar e tal, essas coisas, mas ele estava muito feliz, ele estava muito alegre. E essa praia que eles estavam, né, que estava o apartamento alugado, foi bem aonde meus pais, não o apartamento, mas a praia, foi bem onde eles ficavam na lua de mel deles. Então, que cuidado de Deus, né?
E aí ele fica lá nesses dias, esse final de semana, né? Meu cunhado já dirigindo. Então ele volta. E aí eu falei assim, eu vou aí ver vocês essa semana. Vou ver vocês essa semana e tal. E eu sempre passava lá toda semana para passar um tempo com eles. E aí, segunda-feira ele bem, na terça-feira ele bem. Só que no início dessa semana que eles voltaram de viagem, minha mãe pegou o laudo do meu pai da tomografia. Minha mãe não é médica nem nada, mas por conviver muito nesse contexto, por pesquisar muito, ela já entendia que alguma coisa tinha dado não muito certo. Não muito certo não, completamente errado. E aí, queridos, foi descoberto que as lesões se multiplicaram, múltiplas lesões, e agora a metástase que era óssea foi para o cérebro, metástase cerebral. Já estava com um tumor no cérebro. Segunda-feira bem, terça-feira bem, quarta-feira. Na quarta-feira ele saiu de carro dirigindo, foi resolver um monte de coisa. À noite ele foi na reunião da igreja, voltou. Na quinta-feira, que ele vai fazer a sua 8ª sessão de quimioterapia, o médico fala que ele não pode, por ter vindo de 2 neutropenias, e a quimioterapia já está sendo absurdamente agressiva. Então adota-se um novo método, que era o método antigo dele tomar umas injeções de hormônio, mas àquela altura já não tinha-se muito o que fazer. Então ele volta para casa, não faz a quimioterapia, ele volta para casa, ele senta com a minha mãe para almoçar, e quando ele senta com a minha mãe para almoçar, ele elogia a comida que estava muito gostosa, e aí minha mãe conta que chega um momento que ele está olhando para ela e ele entorta a boca e cai pro lado. Minha mãe corre para não deixar ele bater a cabeça no chão e vai pro hospital para ver o que está acontecendo. Então isso foi numa quinta-feira à tarde, dia 11 de abril, ele vai para o hospital dentro desse quadro. O SAMU atendeu muito rápido, e aí depois de algumas horas foi falado dessa situação, dessa convulsão que ele teve. Ele não lembra de nada do que aconteceu, ele lembra do que aconteceu de manhã, da hora que ele acordou, da roupa que ele colocou, ele lembra de todo o percurso que ele fez, mas ele não lembra do apagão. E aí foi conversado conosco que a partir de agora o que já tinha mudado ia mudar ainda mais, porque meu pai nunca mais ia poder ficar sozinho para nada, dirigir, esquece, porque essas convulsões agora seriam mais constantes. E foi medicado um remédio para que ele pudesse diminuir os efeitos, mas ainda assim não ia parar de ter essas convulsões. E aí eu vou para casa dele nesse mesmo dia, na parte da tarde, da noite, chegando do trabalho e esperando ele chegar e tal, todo mundo naquele susto, naquele alerta. Chega ele e tal, dá um abraço na gente, senta, toma café com a gente, café da tarde. Ele ora, né, agradecendo a Deus, e ele diz uma frase que vai ficar marcada para sempre. Né, mediante essa situação que foi passada para ele, que ele estava com um tumor no cérebro, ele disse assim: gente, nada vai mudar, nós vamos continuar adorando, vamos continuar servindo, nada vai mudar. Gente, que fé. Então ele diz isso e toma café com a gente, brinca, fazendo piada, e ele fingindo que estava desmaiando, aquela coisa toda, minha mãe naquela pilha de estresse. E aí essa foi a quinta-feira dele. Aí a gente ficou lá com ele, falou que ia tomar banho, tomou o banho dele, e aí ele deitou e tal. Ele passou de quinta para sexta bem. Sexta-feira, dia 12 de abril, foi praticamente o último dia dele, né? Passou bem, mas do dia 12 para o dia 13 ele já não dorme bem, ele fica agitado durante a noite, né? Mesmo tomando medicação para dormir. Meu cunhado e minha mãe estavam lá, meu cunhado e minha irmã estavam lá dando um suporte para minha mãe caso precisasse. E quando por volta de 6 horas da manhã, meu pai tenta levantar para ir no banheiro e não consegue, ele cai novamente. Minha mãe pula para não deixar bater a cabeça, e
ele já não ficou inconsciente, ele tinha uma certa consciência, mas ele também não conseguia fazer muita coisa, então foi tentado acalmá-lo, né, minha irmã, meu cunhado, minha mãe, e nesse momento, do dia 13 de abril, já por parte da manhã, entre 6 da manhã e 7h40 da manhã, ele começa a orar, ele agradece a Deus pela vida de todo mundo e ele fala: muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo por mim. Ele faz uma oração muito bonita e quando é por volta de 7 e pouca, quase 7h40, ele começa a cantar o refrão daquela música da Maria Marçal, né? Conhecida na voz da Maria Marçal, Te adorar é o que sustenta-me de pé. Ele canta com muita força esse refrão e ele vai então adormecendo. Eu chego nessa cena por volta das 10 da manhã. Eu estava esperando o rapaz substituir o gás aqui de casa que tinha terminado e depois que ele foi embora eu fui para lá. Chego nessa cena, vejo que meu pai está no quarto deitado, como se estivesse dormindo. Pra gente ele estava dormindo, roncando. Colocava a mão no pulso, tinha pulso, colocava a mão no coração batendo, a pele estava quentinha. E a gente pensando, poxa, como ele não dormiu durante a noite, nós acreditamos que o remédio deve estar fazendo efeito agora, então ele deve estar dormindo. Ele não é de acordar tarde, mas vamos deixar ele dormir, vamos esperar qualquer coisa na hora do almoço, a gente chama ele acorda pra gente ele almoçar e a gente conversar com ele sobre essa condição, né? Eu e minha irmã conversamos, vamos esperar para ver como ele vai acordar, para que ele esteja ciente de que agora a gente vai estar sempre aqui, né, pro bem dele e pra segurança dele. E deu 11 horas, deu meio-dia, nada dele acordar, começamos a entrar em contato com algumas pessoas que são da área médica e elas falaram, ele pode estar dormindo, vamos esperar ele acordar, mas ele nunca acordou. E aí falaram, espera dar 3 horas da tarde, deu 3 horas da tarde, nada. Chamamos algumas vezes, bem no ouvido, falamos alto sem nada dele voltar. Chamamos o SAMU, cerca de 7 minutos depois o SAMU chega, começa a fazer alguns exames, algumas verificações, falaram da tal manobra aqui no meio do peito. Eu fiz essa manobra e ele não retornou. O pessoal do SAMU fez, olhou a pupila, que já estava dilatada, colocou oxigênio e então decidiu se levar para o hospital. Levamos para o hospital, estava eu, um colega pastor, o pessoal do SAMU que ajudou e colocamos ele na ambulância e fomos para o hospital. Isso por volta de 3 e pouca da tarde. Quando passa mais ou menos uns 40, 50 minutos, a equipe médica que está cuidando dele no hospital vem, reúne-se comigo, com a minha mãe e fala, olha, o seu Antônio não retorna mais. Seu Antônio não volta mais. Seu Antônio não volta mais. E vocês, como família, precisam tomar uma decisão de entubá-lo ou não. Mas isso vai prolongar um pouco, mas não vai mudar o quadro. Seu Antônio não retorna. Nisso, minha irmã já não está mais na cena, ela está com o marido dela, com o meu cunhado, lá que eles tinham que resolver as coisas da vida dele, e a gente tentando ligar para minha irmã e nada da minha irmã atender, meu cunhado também não, que lá é meio ruim de sinal. Então, a gente não consegue falar com eles por um tempo e conversando com a minha mãe. Meu tio estava lá também, meu tio estava arrasado, perguntamos para meu tio falou, não vou participar dessa decisão, é o que vocês decidirem. E conversando com a minha mãe lá na porta do hospital, falando, mãe, já que ele não retorna, não vamos entubar, porque tem todo o estresse de passar aquele cano pela boca, né? E pode ser que ele mesmo inconsciente, assim, ele sinta dor. Então vamos deixar Deus fazer a vontade dele, né? Vamos deixar Deus fazer a vontade. E aí decidimos por não entubá-lo. E o doutor falou, olha, se vocês quiserem vê-lo, vocês podem ir lá. E aí eu fui lá, ele estava lá na sala vermelha, ele estava roncando, gente, roncando.
roncando ainda da mesma forma. Ele só estava roncando um pouco mais forte, mas o coração batia, a pele quente ainda. E aí eu falei no ouvido do meu pai, pai, eu vou honrar o seu legado. Eu vou honrar o seu legado. E saí dali, meu Deus, e pensando como seria essa situação toda daqui para frente. E ficamos ali, alguns irmãos da igreja chegando, algumas pessoas ligando, né, que a notícia foi se espalhando muito rápido. E ficamos ali, passou 4 horas, 5, 6, 7, 8 horas, quando foi próximo às 9 horas da noite, minha irmã já tinha chegado, minha irmã já foi lá, já tinha visto ele. E o médico chama a gente por volta das 9 horas da noite e fala, olha, às 8 horas e 56 da noite o coração dele parou de bater. Então, ali foi o fim. Eu confesso a vocês que até o último minuto eu acreditei que o doutor ia vir e falar, o seu Antônio acordou, vamos ver como é que ele vai reagir. Mas foi a vontade de Deus. É lógico que eu choro de dor, sim. É lógico que eu choro de saudade, sim. Porque eu convivi 31 anos com meu pai. E que pai incrível, que pai maravilhoso, que pessoa incrível. Quem conviveu com ele soube o quanto era bom estar com ele. E agora não ter mais a sua presença, não tê-lo mais, não ouvi-lo mais, não ver mais esse sorriso tão lindo que ele tinha, que era a marca registrada dele. Falei, meu Deus, como vai ser agora? E hoje está fazendo um mês que tudo isso aconteceu. No domingo foi o dia do velório, gente, eu nunca vi um velório tão lindo como o dele, nunca vi tanta gente como no velório dele, foi muito lindo, muitas pessoas que davam seus testemunhos quando nos abraçavam, falavam, olha, teu pai fez o meu casamento, o teu pai pregando, eu me converti, teu pai pregando, eu conheci meu esposo, meu marido, sei lá, eu me batizei, apresentei, seu pai apresentou meu filho, né, eu ouvindo coisas assim desse tipo, e aquilo fazia um aconchego tão grande na nossa alma. Mas fato é que mesmo em meio a tanta dor, Deus está conosco. Eu não falo só por mim, por toda a minha família. Deus está presente o tempo todo, nos guardando, nos consolando, nos amando. É lógico que hoje é um dia mais triste, sim, porque a gente acaba revivendo tudo. Como eu falei com vocês no Instagram, hoje eu fui lá no centro administrativo do cemitério para resolver o negócio da taxa lá. Eu acabei indo lá, né, na gaveta que ele tá. Mas eu tenho certeza que ele está com o Senhor. Isso é motivo de alegria. E Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós, eu não tenho dúvida disso. Nós temos sentido isso, então desde já, muito obrigado a cada mensagem de carinho, ao apoio que vocês têm dado para nós, as perguntas, né, de como está, de como é que estamos levando, se precisar de alguma coisa. Muito obrigado, gente, muito obrigado, muito obrigado. A gente se sente reconfortado por isso. É uma dor enorme, mas a gente tem certeza que um dia nós vamos nos reencontrar e é por isso que nós vamos continuar seguindo esse caminho, tá bom? Então, eu não sei de onde você veio para assistir esse vídeo, se você caiu aqui de paraquedas, mas até nisso existe beleza, sabe? Porque hoje, eu falando com a minha mãe falou, imagina se teu pai estivesse vivo, ele ia estar aí tendo convulsão direto. Ele não ia estar do jeito que ele queria, nós também não íamos estar do jeito que queríamos, e não iríamos vê-lo do jeito que queríamos. Seria uma dor, um estresse, uma situação muito complicada. E Deus fez o que Ele quis. Deus fez da melhor forma possível. Então, por isso eu louvo a Deus, por isso eu agradeço a Ele. Não tenho nada que reclamar. E um dia nós vamos nos encontrar na glória. Então é isso, gente. O vídeo foi esse. Obrigado por ficarem até aqui. Talvez tenha ficado longo, sim,
mas é para vocês entenderem, tá, gente? Deus abençoe vocês.